A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Hoje é domingo, dia 5 de julho de 2020. Estamos começando mais uma série de lives com a temática geral Evangélicos pós-pandemia. Está entrando aqui o Maicon e também o Lucas, evangelista, a irmã Helena. Ô, irmã Helena, conseguiu, hein? Deus abençoe. É um prazer recebê-los aqui conosco. E eu estou aguardando a entrada do meu convidado especial, que é o professor Rodrigo Calça Lemos. Hoje nós vamos ter um assunto muito importante. É um assunto polêmico que tem gerado muito debate nas redes sociais, que é o assunto da salvação, livre-arbítrio, predestinação, eleição e todo esse contexto soteriológico. O evangelista Elias Dion também está entrando aqui, meu querido. Bem-vindo, viu? Já estou cumprimentando e acenando. Então, queridos, nós vamos daqui a pouquinho receber aqui o meu convidado especial, que é o professor Rodrigo Calça Lemos. Washington também acabou de entrar. Damião Barbosa, prazer tê-lo aqui, meu querido. Opa, é um prazer ter conhecido o senhor também, irmão evangelista Elias Dionísio Camilo. Aleluia, nos conhecemos na convenção, foi isso? Que bênção, que bênção. Olha aí, ó, o irmão Celinho Blacks também acabou de entrar aí. Cicleide também entrando. O irmão Celinho Blacks é o nosso querido irmão que vai fazer comigo a live na próxima terça-feira, aqui no Instagram, às 22 horas, sobre a música, o músico e o louvor a Deus. O irmão evangelista Elias está falando aqui que foi no Brás que a gente se conheceu. Ok, benção. Prazer tê-lo aqui na live comigo, meu querido irmão. Prazer, viu? Prazer mesmo. Obrigado pela lembrança. Estivemos na convenção do Brás. É uma benção. Estou só aguardando, deixa eu puxar aqui a minha lista de convidados para ver se o meu convidado já entrou. Ainda não. Então eu estou aguardando entrar o meu querido professor Rodrigo Calça Lemos. Irineu Batista acabou de entrar, lá de Campo Mourão. Meu querido irmão Irineu, serve a Deus ali no Ministério de Madureira com o nosso querido pastor presidente, pastor José Pereira. Irmão Irineu, um abração, viu? Deus abençoe. O irmão evangelista Elias escreveu aqui que a gente se conheceu na Conemar de 2018. Maravilha, maravilha, 2018, muito bom. Meus amados, hoje o tema aqui vai ser quente, viu? Vai ser quente porque o nosso professor, ele é escritor, ele tem livros escritos, tem obras. Ele tem um canal importante no YouTube que depois ele vai passar para vocês. É o professor Rodrigo Calça Lemos. E o tema da live de hoje é um tema muito apimentado, hein? Olha o tema de hoje. A depravação total na perspectiva do arminianismo clássico. Irmão Rodrigo, o senhor entrou, né? Paulo Eduardo também entrou. Já vou mandar o convite agora para o meu convidado de honra, professor Rodrigo. Professor Rodrigo, aceite aí que o senhor vai aparecer na tela comigo. Vamos receber o nosso convidado de honra. A paz, meu querido. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? O senhor me ouve bem? Perfeitamente. Que bom que o senhor está bem. Também estou bem, graças a Deus. MR_Leones. É o Leones. Ô Leones, o Leones que entrou aí, professor Rodrigo, é de Paysandu, região norte do Paraná. É uma cidade vizinha de Maringá. Rapaz, Tem gente aqui de Campo Mourão,
que é lá do norte do Paraná, tem pessoas aqui do ABC, de várias regiões, aqui da região Curitiba, onde eu estou. Como é que está o clima aí em São Paulo? Tá calor, tá frio? Como é que está o clima aí? Olha, hoje tá bem favorável, né? Eu moro aqui em Santo André, tá bem gostoso aqui. Não tá nem tão frio, nem tão calor. Tá um ambiente assim bem agradável, gostoso. Eu tenho um Inclusive, eu acabei de carinho. vir de um É, churrasco, né? é. Aproveitei o calor, tudo. Tinha picanha lá, irmão Rodrigo? Tinha uma picanha especial lá, hein? Picanha, bife de chouriço, Meu linguiça na Deus, brasa, meu rapaz, o negócio Deus, tava meu bom, hein? Deus, meu Deus. Olha só, meus queridos, eu estou recebendo aqui o professor Rodrigo Calça Lemos, que é um servo de Deus, que tem se dedicado com muita seriedade no estudo sistemático da palavra. Ele vai fazer a apresentação pessoal dele daqui a pouquinho, deixando os contatos. Ele tem um canal no YouTube que eu recomendo que os irmãos se inscrevam, acione o sininho, acompanhem os vídeos. Ele tem um trabalho muito sério e os irmãos sabem que nós precisamos de pessoas sérias, referenciais. Então eu estou muito tranquilo para receber aqui na live o professor Rodrigo, que será canal de Deus para nos abençoar com informações importantes sobre o tema proposto. Olha, o senhor está em Santo André. Eu tenho uma notícia para te falar sobre essa cidade. Eu nasci em Santo André. Olha só que maravilha. Andreense, hein? Essa cidade se chama Santo André da Borda do Campo. Muita gente chama Santo André, Santo André, Santo André. Mas olha, acabou de entrar o pastor Silvano Doblinski, que é o pastor presidente de Madureira, ali o campo de Jambaquara. Temos também uma live já agendada com o pastor Silvano para o final do mês. Um forte abraço fraterno, pastor Silvano. Trago também um abraço para todos os nossos internautas aqui da live, do meu pastor presidente, que é o pastor Davi Secundo. Ele preside o campo aqui de Madureira, em Curitiba, e também a Convenção do Estado do Paraná. Entrou também aqui o Alan. Ok, tem bastante gente entrando. Meus queridos, deixa eu dar um toque bem rapidinho aqui para a gente não perder tempo, porque ó, é 1 hora de Instagram, menos os minutos que eu já correu aqui. No rodapé do Instagram tem o aviãozinho, que é o direct. Se os irmãos e as irmãs desejarem clicar no aviãozinho e mandar um direct para sua rede de amigos, vocês vão convidá-los para participarem da live com o professor Rodrigo. Então, se os irmãos puderem atender o nosso pedido e se sentirem confortável em atender o nosso pedido aí, nós podemos multiplicar a participação aqui na live, vocês enviando o direct para os convidados, amigos de vocês das redes sociais. Professor Rodrigo, como é que está a situação da pandemia aí no ABC, São Paulo, Santo André, região? A situação continua tensa ou está voltando à normalidade? Como é que está a situação aí? Olha, pastor Éder, aqui em Santo André a situação parece estar assim bem controlada, tá? Inclusive, na segunda-feira, amanhã, né, no dia 6/7, eles vão ter aí uma espécie de flexibilização para que eles possam abrir bares, restaurantes, cabeleireiros e assim por diante. Então a situação aparentemente está bastante controlada, né? Agora, se eu não me engano, Mauá e São Bernardo, a questão ali está um pouco mais crítica quando comparada com Santo André, né? Aqui em Santo André nós tivemos aproximadamente 7.709 casos de confirmados, né, de coronavírus, 11 mil casos que foram ali descartados, cerca de 4.900 casos que aguardam ainda os resultados, e infelizmente nós tivemos aí cerca de 279, 280 óbitos, né? Então assim, aparentemente está bem controlado, né? Mas infelizmente nós perdemos aí 280 vidas. N. Vanildes acabou de entrar, bem-vinda. Sensei Valtinho acabou de entrar, Deus abençoe. Também o Tiago Evangelista, Maurício Lopes, o pastor Josias Belucci, que acabou de entrar aí. Ele é o vice-presidente do campo do Jardim Independência, Ministério de Madureira, aqui em Curitiba. E o seu querido pai, pastor Jorginho Belucci, é o presidente do campo. Pastor Josias, esposo da pastora Leia,
Deus abençoe a família Sbelotti. Vamos tocar o barco, então. Obrigado pelas informações, professor Rodrigo, sobre a situação de Santo André e região. Bem, queridos, o tema de hoje é o tema sobre a depravação total na perspectiva do arminianismo clássico. Uhum. E olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha os arminianos entrando aí, ó. Ó, tá entrando o pessoal aí, ó. Arminiano sincero, arminianismo, underline assembleiano. Ok. Legal, muito bom. Professor, é, de forma até introdutória e rápida, se apresente um pouquinho para o pessoal, gaste aí pelo menos uns 5 minutinhos, falando sobre a sua vida cristã, desde os seus primeiros passos até a sua Uhum. chegada nesse momento em que Deus tem lhe dado o ministério do ensino, sobretudo nesta área onde o senhor é um especialista. Aproveite o ensejo também, se o senhor não quiser fazer agora, pode fazer no final da Uhum. apresentação das suas obras, dos livros que o senhor tem escrito. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Calça Lemos, e é calça mesmo, né? Eu brinco com os meus alunos dizendo que se eles fazerem bullying com o meu nome, eu tiro nota, né? Porque calça, né? Aí você começa as piadinhas infames, né? Calça, Lemos e assim por diante. Bom, eu sou o Rodrigo Calça Lemos, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo tem aí cerca de 10 anos, aproximadamente, quase 10 anos, 9 anos e alguma coisa, inclusive numa Assembleia de Deus, né? Eu fui visitar um culto onde um pastor muito abençoado pregou uma palavra, pregou o evangelho genuíno, e ali aquelas palavras, elas entraram no meu coração. Eu não resisti à graça de Deus e respondi. Eu respondi ali de forma positiva ao evangelho, né? Eu diria que foi a melhor decisão da minha vida. E desde o começo da minha conversão, eu sempre fui muito interessado no que diz respeito às escrituras, né? Entender por que a Bíblia foi escrita, para quem ela foi escrita, quantos livros tem a Bíblia. Eu sempre fui bastante curioso, né? E aos poucos, o Senhor Jesus Cristo ele foi me guiando para a área dos estudos teológicos. E eu lembro que ah, eu estava em dúvida onde é que eu ia estudar teologia, né? Aí eu fiquei em dúvida entre os dois Betéis, o Betel brasileiro e o Betel do pastor Sherlocks, saudoso pastor Sherlocks, né? Só que aí eu optei por fazer no Betel brasileiro de Santo André. E eu lembro, eu nunca compartilhei isso com ninguém, né? Só com algumas pessoas assim mais próximas, nunca falei isso publicamente, né? Mas eu lembro que eu estava com um panfleto do Betel no bolso, né? E eu fui para uma vigília, pedindo uma espécie de confirmação de Deus para que ele me direcionasse, né? Se de fato aquilo era a vontade dele. E eu lembro que eu estava nessa vigília, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, com o panfleto no bolso. Nunca tinha falado isso para ninguém, só para minha esposa, né? Esperando aquela confirmação de Deus. De repente, Deus levantou um grande homem de Deus e me chamou lá na frente e disse: Jovem, Deus está te chamando para teologia. E é nesse lugar aí que você está pensando mesmo que você deve fazê-la, né? Então Deus assim usou grandemente um pastor para que ele Deus usou ele para que ele pudesse ali me instruir, se assim podemos dizer, a me confirmar aquilo que eu estava buscando. Aí, graças a Deus, eu tive o privilégio, a oportunidade de estudar teologia no Seminário Teológico do Betel Brasileiro. Estudei lá por 4 anos, fiz um bacharelado em teologia. E atualmente eu estou fazendo mestrado em teologia com especialização em hermenêutica e pregação bíblica, também pelo Seminário Teológico Evangélico do Betel brasileiro. E nos últimos meses e tal, eu tenho tido a oportunidade de lecionar algumas matérias, tais como Panorama do Antigo, Novo Testamentos, Teologia Sistemática, Homilética e assim por diante, né? Eu sou apaixonado por soteriologia, isto é, a doutrina que estuda a salvação, e eu tenho pesquisado essa área e tal, e tenho aí tenho tido a possibilidade de contribuir com esse assunto que é tão importante. Em linhas gerais, eu diria que é isso. Entrou aqui também o Josué, underline, Josi, Josiane Sbelucci. Paulo e Vanilda Neumann, eles dizem que te acompanham, hein, Sim, professor? eles são lá da igreja, né? E eu não falei onde eu congrego, né? Eu acho que o senhor sabe.
Pode falar, Ah, por eu gentileza. congrego na Igreja Evangélica Jaboque. Sim, com o pastor. Carlos Augusto Vailate, exato. Isso. É um grande servo de Deus, doutor pela USP, um dos Sim, grandes debatedores do programa Vejam Só, e também referencial dentro dos temas teológicos que nós sempre acompanhamos lá no Vejam Só. sim. Bem, o senhor está bem acompanhado. Tem um pastor que é doutor, já é mestrando. Deus falou contigo naquela vigília. Será que tudo isso daí foi predestinado? Olha só, né? Bem, é o seguinte, professor, eu te chamei para falar sobre esse tema, porque nós não estamos aqui para polemizar. Na verdade, não vai ser um debate, é mais uma entrevista, uma conversa bem tranquila, para o senhor Sim, passar as informações, até de uma forma mais. Eu peço que o senhor até use mais um termo mais para os leigos entenderem, né, para facilitar um pouco a compreensão. E nós vamos então, queridos internautas, já colocar pimenta aqui na comida, porque o assunto é relevante, é muito pertinente, e nas redes sociais tem surgido muitas discussões e muita polarização entre os calvinistas e os arminianos. Mas eu quero lançar aqui a primeira pergunta para o senhor. Não se preocupe com o horário. Se não der tempo de falar tudo, a gente faz uma segunda live, se assim o professor Rodrigo aceitar o convite. maravilha, será um grande prazer. Tá. Sobre os seus livros, as suas obras e os seus canais de redes sociais, vamos deixar para falar no final, então? Claro, pode ser, com Nas, certeza. nas considerações finais. Maravilha. Professor, em linhas gerais, nos responda por obséquio o que é a depravação total. Maravilha. Bom, antes de eu dizer o que é a depravação total, talvez seja importante nós dizermos o que depravação total não significa, né? O que não é depravação total. Bom, em primeiro lugar, depravação total não significa que o homem ele é tão mal quanto ele poderia ser. Do contrário, ele não seria um ser humano à imagem e semelhança de Deus, e sim um demônio. Tá? Em segundo lugar, depravação total não significa que as pessoas elas não podem fazer coisas boas. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, versículo 11, disse para os seus seguidores, né? Se vós, que sois maus, sabeis das coisas boas para os vossos filhos, né? Quem dirá o vosso pai? Então, depravação total não significa que os seres humanos eles não possam fazer coisas boas. Em terceiro lugar, depravação total não significa que as pessoas elas não têm consciência de Deus. Todo e qualquer ser humano, embora seja pecador e tenha todas as áreas de suas vidas afetadas pelo pecado, eles têm a consciência de que existe um Deus. Aliás, o salmista, no Salmos 19, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, todo e qualquer ser humano tem a consciência de que existe um Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai dizer que os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder são claramente vistos desde a criação do mundo através das coisas que são criadas. Por isso, né, ou seja, pelo fato dos homens distorcerem essa revelação de Deus, tais homens são indesculpáveis. Então, independentemente se o indivíduo ele é crente ou deixa de ser, ele tem a consciência de Deus. Então, dito aquilo que não é ou que não significa depravação total, vamos aqui falar agora o que significa depravação total, né? O que é a depravação total? Depravação total significa que o pecado de Adão, ele atingiu a todos e cada um dos homens. O homem, nós sabemos, ele foi criado originalmente bom, contudo, Deus deu liberdade para esse indivíduo, né, para que ele pudesse ou obedecer ou desobedecer a Deus. Já que ele tinha liberdade, ele poderia escolher. Contudo, ele escolheu
fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, e por isso ele caiu. E quando Adão cai, a sua queda, os efeitos do pecado, ele recai também sobre toda a humanidade. Então, depravação total significa que o pecado de Adão atingiu a todos e cada um dos homens. Qualquer ser humano que vem nesse mundo, ele já vem com uma semente, com uma natureza, com uma inclinação para aquilo que é mal. Então, em outras palavras, depravação total significa que os homens não regenerados, eles são totalmente depravados, no sentido de que eles têm todas as áreas, todos os fatores de suas vidas afetados e ou acometidos pelo pecado. E se você me permite, eu separei aqui alguns textos bíblicos que lançam luz acerca desse assunto, né? Nós definimos aquilo que não é depravação total, depois nós mostramos o que é depravação total. Mas a grande pergunta é, será que a depravação total ou a inabilidade total, ela é bíblica, né? Nós temos alguns textos bíblicos que lançam luz sobre esse assunto. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz, abre aspas, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nessa mesma linha, Gênesis capítulo 8, versículo 21 diz, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem é mau, o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. O próprio Davi também disse no Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E o profeta Isaías também vai dizer que as nossas obras de justiça são trapos de imundícia, ou, numa tradução bem literal do texto, são trapos de menstruação. As nossas obras mais belas, elas são como trapos de menstruação para Deus. Então, esses textos, é claro que nós poderíamos citar muitos outros, eles corroboram com essa perspectiva da depravação total. Meus queridos irmãos, internautas, minhas queridas irmãs, estamos recebendo o professor Rodrigo Calça Lemos, que também é mestrando em teologia, e ele está nos trazendo nesse debate, nesta entrevista, na verdade é uma entrevista que nós estamos falando sobre o tema da depravação total na perspectiva do arminianismo clássico. Quem entrou agora e perdeu o início da live, não fique preocupado não, porque eu estou gravando a mesma e vou deixar a gravação no meu Instagram. E professor Rodrigo, quando acabar a nossa live, eu vou te enviar o link com a gravação e o senhor tem liberdade também de compartilhar nas suas redes sociais, ok? Ok, muito obrigado, pastor. O João Eduardo, conhece ele? O João Eduardo? É. Ou Danilo? Conheço. Conheço. João Eduardo também eu conheço ele. Um abração, irmão João. Inclusive, ontem eu comi uma bela pizza com ele e a sua querida esposa Silvana. Bom, espera aí, hoje você comeu picanha, ontem o senhor comeu pizza. Que é isso, Jesus? Em meio à pandemia, Deus tem provido aí. Tem provido, tudo isso já estava predestinado por Deus, viu? A pizza é do sábado e a picanha no domingo. Pois é, quem disse que Deus não tem a capacidade de surtir coisas boas, né, em meio a uma calamidade? Então, essa Leila _M Santos que está entrando é minha esposa, viu? Missionária Leila, está na paz do senhor. Um grande prazer, missionária Leila, um prazer em conhecê-la, ainda que virtualmente, né? Danilo Ribeiro também acabou de entrar. Fica à vontade, viu? Se for entrando alguém aí na live que é teu amigo, não precisa a gente conversar de forma formal, não. Vamos tocar essa live de forma bem descontraída. Também entrou aqui Julie, eu acho que é isso, underline Yara, Wilson Bálico, e o Celinho Blacks diz que já vai te seguir lá nas redes sociais, hein? Maravilha, muito obrigado. Hoje lá o número de inscritos no seu YouTube. Professor, é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta agora sobre se os arminianos eles creem na depravação total. Mas seria legal que o senhor desse uma pincelada, até de forma introdutória, para explicar para o pessoal, principalmente para quem é mais leigo no assunto,
o verbete arminianos. O que é arminianos? É um sistema, são pessoas, são seguidores, é um movimento, de uma forma bem assim, Sim, Vitória nos dê o conceito dos arminianos e em seguida eu já emendo com a pergunta. Os arminianos, eles creem na depravação total? maravilha. Bom, em linhas gerais, o arminianismo é uma escola de interpretação na área da soteriologia, baseada num pensamento de um teólogo, professor e pastor holandês chamado Jacob Arminio, ou Jacobus Arminius, Jacobo Harmenson, vai depender aí muito da tradução. O arminianismo, ele possui 5 crenças, ou 5 pilares, as quais são representadas por um acrônimo em inglês chamado FACTS, tá? Então, basicamente, o arminianismo, ele é uma escola de interpretação na área da soteriologia que foi baseada no pensamento de Jacob Arminio. E o arminianismo, ele possui 5 crenças fundamentais, né? Que são representadas por um acrônimo, né? Até para que as pessoas possam memorizá-lo, chamado FACTS, né? 5 letrinhas, né? O F, né? É uma expressão em inglês, freed by grace to believe, isto é, feitos livres pela graça para crer, isto é, os arminianos entendem que os homens eles são pecadores e que não podem dar o primeiro passo em direção a Deus, mas que a graça de Deus, através da mensagem do Evangelho, restaura o arbítrio desse indivíduo, dando-lhe condições para que ele possa responder de forma positiva à mensagem do Evangelho. Segundo, o A vem de atonement for all, né? Ou expiação para todos. Isto é, os arminianos entendem que o Senhor Jesus Cristo ele morreu por todos e cada um dos homens. A letrinha C vem de conditional election, ou seja, eleição condicional, sendo a única condição a fé. Em outras palavras, os arminianos acreditam na eleição e na predestinação, só que essa eleição ela se dá com base na presciência divina. Em outras palavras, Deus, antes da fundação do mundo, ele prevê, através de sua onisciência, ele vê quem crerá em Cristo e se tornará unido com ele através da fé. Então, antes da fundação do mundo, ele vê aqueles indivíduos que crerão, e pelo fato dele ver aqueles que crerão, ele os escolhe para a salvação. Então, é uma eleição condicional, sendo a única condição a fé. O T, que é a quarta letrinha do acrônimo FACTS, vem de total depravity, ou seja, total depravação. Os arminianos entendem que os homens eles são totalmente depravados. Nós já vamos falar com mais detalhes o que isso significa. Eles entendem que os homens são totalmente depravados, que tem todas as áreas, todos os fatores de suas vidas afetados pelo pecado. E por fim, mas não menos importante, a letrinha S vem de security in Christ, tá? Que é a segurança em Cristo. Um crente, enquanto permanece crente, ele não pode perder a salvação. Agora, se ele rejeitar deliberadamente e impenitentemente a fé, cometendo assim um ato de apostasia, ele pode perder a salvação. E é interessante porque dentro do arminianismo existe uma variação. Tem arminianos que acreditam na possibilidade da perda da salvação e tem arminianos, especialmente os batistas, tanto a CBB, Convenção Batista Brasileira, como a CBN, a Convenção Batista Nacional, entendem que um crente ele não pode perder a salvação. Então, em linhas gerais, é isso. O arminianismo ele é uma escola de interpretação na área da soteriologia, baseada no pensamento de Armínio, e ele possui 5 crenças principais. É claro que, como nós estamos aqui numa live, de uma forma bastante descontraída, eu tentei ser o mais didático possível para que os irmãos possam compreender. Meus queridos internautas, vejam bem, hein? Essa live aqui é para ficar gravada e vocês assistirem uma, duas, três, N vezes, para você concatenar as ideias das reflexões teológicas que o professor Rodrigo Calça Lemos está passando para nós, no que diz respeito ao tema proposto da depravação total, na perspectiva do arminianismo clássico. Professor, só para começar a desenvolver esses 5 pontos aí, a gente teria que, numa outra oportunidade, marcar uma outra live, porque tem muito café nesse bule, viu, professor? Viu? Para só a gente desenvolver isso daí, né? Ó, os 5 Sim. pontos.
Tem bastante coisa. E aqui, ó, deixa eu marcar o cronômetro. Já passou meia hora. Olha só. Já passou meia hora. E deu 60 minutos. O Instagram, ele corta a imagem. O Roberto Costa Mento acabou de entrar. Deus abençoe, bem-vindo. Léo Underline King também acabou de entrar. Deus abençoe também a Carmen, que acabou de entrar. Luciano Ferreira, Wesley Correia, secretário da nossa igreja. Deus abençoe também a todos. Gesiel Gonçalves, Dan Underline Félix, Deus abençoe. Pessoal, quem está entrando agora, eu já falei, vou repetir de novo. Perdeu o início da live, não fique triste. Vou deixar mesmo gravado no Instagram, você assiste depois na íntegra. O professor Rodrigo também vai receber o link da gravação. Outro sim, no rodapé do seu Instagram, você tem o aviãozinho que é o direct, você manda o direct para a sua rede de contatos e convida o pessoal da sua rede social para participar da live, se vocês assim desejarem. Professor, é o seguinte, nós estamos no mundo digital. Hoje a palavra-chave é velocidade. A internet, redes sociais, têm feito uma transformação nesse mundo na era da informática. E nós temos visto aí que com essa velocidade da informação, por causa do mundo digital, existe uma polarização e um debate acirrado entre calvinistas e arminianos. Existem até alguns assembleanos que têm adotado uma postura mais calvinista e alguns até renomados. Mas, Pois enfim, é. é, os ânimos têm sido bastante, assim, o tom tem subido bastante do discurso nessa área da soteriologia, nas questões da perspectiva calvinista e arminiana. Eu também sou professor de teologia, então a gente sempre é indagado em sala de aula, porque os nossos alunos, eles ficam navegando na internet, assistindo os vídeos dos calvinistas referenciais que são famosos, né? Como Uhum. também temos referenciais dentro do arminianismo, que são expoentes que merecem a nossa consideração e respeito. Eu queria te perguntar se existe alguma diferença entre os arminianos e os calvinistas no que diz respeito à compreensão da depravação total. Maravilha. Bom, como eu disse agora há pouco, arminianos acreditam na depravação total, né? E se você me permite, antes de responder a sua pergunta, eu diria o seguinte: não é difícil nós encontrarmos alguns estudiosos, especialmente aqueles que aderem ao calvinismo, afirmando que arminianos eles são pelagianos ou são semi-pelagianos, não acreditam na depravação total, igual os calvinistas acreditam, e assim por diante. Inclusive, já que o senhor citou aí os famosos teólogos reformados, que são de fato homens de Deus, né? Mas que muitas vezes acabam fazendo aquilo que nós chamamos de espantalho, né? Isto é, inventando uma doutrina que não existe, né? E atribuindo essa doutrina a os seus oponentes no campo aí da teologia. Por exemplo, recentemente, o reverendo Augustus Nicodemos disse que Jacó Armínio ele ressuscitou as ideias de Pelágio, né? John MacArthur, famoso pastor cessacionista, disse que esta é essencialmente a teologia arminiana. O pecador, sem ajuda, deve tomar o primeiro passo. Sam Storms disse: os arminianos admitirá que o homem está em um estado lamentável, de fato, terrivelmente enfermo, mas não está morto. Duane Spencer disse que o arminianismo sustenta que o homem é dotado de vontade livre. Mas, diferentemente do que foi dito por esses grandes teólogos e homens de Deus, as quais eu respeito, os arminianos acreditam que os homens não regenerados, eles são totalmente depravados, no sentido de que eles têm todas as áreas, todos os fatores de suas vidas afetadas pelo pecado. Os arminianos entendem que os homens não podem ir até Deus sem que antes Deus venha em seu auxílio e os capacite a crer no evangelho por meio de sua graça. Então, no arminianismo, o homem depende da graça de Deus para iniciar e continuar o seu relacionamento com Deus, tá? Então, arminianos acreditam sim na depravação
total. Agora, respondendo a sua pergunta, se existe alguma diferença entre arminianos e calvinistas no que diz respeito à compreensão da depravação total, existe. Tá? Ah, o calvinista normalmente entende que para que o homem ele possa crer no evangelho e, portanto, ser salvo, Deus precisa regenerá-lo, né? E Deus vai regenerar somente aqueles indivíduos aos quais Deus, antes da fundação do mundo, predestinou para a salvação. Então, o calvinista vai dizer: o homem ele é tão depravado, mas tão depravado, que não basta somente uma graça trabalhar no coração dele. É necessário, é imprescindível que Deus o regenere. E Deus vai fazer isso com aqueles a quem ele incondicionalmente escolheu para a salvação. Para os arminianos, por outro lado, Deus não precisa necessariamente regenerar o indivíduo, né? Os arminianos acreditam que o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele não pode dar o primeiro passo em direção a Deus, porém, no momento da proclamação, no momento da pregação do evangelho, uma graça, que nós chamamos de graça preveniente, ela é preveniente porque ela vem antes, uma graça manifestada no momento da pregação, de modo que o indivíduo, após ouvir a mensagem do evangelho, ele tem o seu arbítrio libertado e restaurado, e somente assim ele pode dizer sim ou não à mensagem do evangelho. Então eu diria que essa é a principal diferença. Calvinistas falam: o indivíduo ele é tão depravado, mas tão depravado, que é necessário que Deus o regenere. Os arminianos vão dizer: sim, o homem ele é depravado, ele está morto nos seus delitos e pecados, ele não pode ir até Deus, ele não pode dar o primeiro passo em direção a Deus, mas Deus vem até ele através da pregação do evangelho, e no momento da pregação uma graça é manifestada, possibilitando ele a responder de forma positiva. Eu particularmente, pastor, puxando aqui sardinha para nossa brasa, eu acredito que a perspectiva arminiana ela faça mais sentido, né? Porque, de acordo com o calvinismo, o homem ele é regenerado antes de crer. Então, se ele é regenerado antes de crer, logo ele é salvo antes de crer. O que seria uma contradição com vários textos bíblicos que diz: creia e seja salvo. Porque no Novo Testamento, grosso modo, regeneração é sinônimo de salvação. O que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 3? O pré-requisito para que alguém venha a ser salvo é nascer de novo. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então o pré-requisito para ver o reino de Deus é nascer de novo, é ser regenerado. Então se o indivíduo ele é regenerado antes de crer, logo ele é salvo antes de crer. O que contraria uma ampla gama de textos bíblicos que diz: creia e seja salvo. Uma outra coisa, o senhor tem uma Bíblia fácil aí? Tenho. Eu gostaria que o senhor lesse um texto bastante interessante, que, a meu ver, ele, da forma absolutamente respeitosa, ele refuta essa ideia de que o homem ele é regenerado antes de crer. Se o senhor puder, lê para nós aí Colossenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu tenho a versão corrigida em NVI. Você tem alguma preferência? Não, pode ser a NVI mesmo. Então tá bom. Colossenses 2, versículos 12 e 13. Capítulo 2, versos 12 e 13. Isso. Então vamos lá. Colossenses 2, versos 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Verso 13. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Maravilha. Note, meus irmãos, que o versículo 12 diz que eu sou ressuscitado com ele, eu sou ressuscitado com Cristo através da fé, mediante a fé. Essa expressão ressuscitado com ele é um sinônimo para regeneração. Então o que Paulo está dizendo? Você é ressuscitado com ele, nós somos ressuscitados com ele, nós somos regenerados com ele através da fé.
o que demonstra que eu primeiro exerço a fé em Jesus para que depois eu possa ser regenerado. Meus amados irmãos, estamos tendo uma aula muito rica, muito instrutiva, esclarecedora. Professor Rodrigo Calça Lemos trazendo de forma bem simples, mas com profundidade teológica, o assunto da soteriologia, isto é, a doutrina da salvação, dentro do tema que propomos para ele, que é a depravação total na perspectiva do arminianismo clássico. Eu queria perguntar para o senhor, professor Rodrigo, sobre Jacó Armínio e seus primeiros seguidores. Pelos estudos que o senhor tem feito, coletado nas suas pesquisas, Jacó Armínio e seus seguidores, eles eram realmente seguidores, eles acreditavam, eles defendiam o ensinamento sobre a depravação total? Sim, tanto Armínio quanto os seus primeiros, né, os primeiros seguidores de Armínio, acreditavam sim na depravação total ou inabilidade total dos seres humanos. É aquilo. Muitos teólogos, muitos estudiosos, aos quais eu respeito, falam que Armínio ressuscitou as ideias de Pelágio, que Armínio não cria na depravação total, que o arminianismo é uma teologia centrada no homem, que os seguidores de Armínio criam no livre-arbítrio, mas tudo isso, de novo, de forma absolutamente respeitosa, são acusações falsas, porque tanto Armínio quanto os seus seguidores acreditavam na depravação total. Se o senhor me permite, eu separei aqui algumas citações de Armínio e eu gostaria de mencioná-las, né? Olha, será que Armínio cria na depravação total? Olha o que Armínio diz, abre aspas. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro espiritual sem a graça. Esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Isso está nas Obras de Armínio, volume 2, na página 406. Além disso, Armínio vai dizer ainda em suas obras, no volume 1, na página 231, 232, o seguinte, abre aspas, em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, de querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom. Desta maneira, eu, Armínio, atribuo à graça o início, a continuidade e a consumação de tudo bem, de tal forma que sem a sua influência, um homem, mesmo já estando regenerado, não pode conceber nem fazer bem algum. Nessa mesma linha de raciocínio, os primeiros seguidores de Armínio, os chamados remonstrantes, eles disseram o seguinte no artigo 3 da remonstrância, que o homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras de sua própria vontade, de modo que, em seu estado de apostasia e pecado para si mesmo e por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom, nada a saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa, mas que é necessário que, por Deus em Cristo, através do seu Espírito Santo, seja gerado de novo e renovado em entendimento, afeições e vontades, e em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar, querer e praticar o que é verdadeiramente bom, segundo a palavra de Deus. Então, resumindo, tanto Armínio quanto os seus primeiros seguidores, os chamados remonstrantes, criam sim na depravação total. Ok. Meus amados, estamos aí recebendo aí do professor Rodrigo Calça Lemos várias informações, reflexões sobre a depravação total, a perspectiva do arminianismo clássico. Essa live está muito boa
e futuramente, se o professor Rodrigo topar, a gente vai voltar aqui para falar dos 5 pontos cardeais aí do arminianismo, conforme ele já elencou para nós. Professor, o tempo está passando, hein? É o seguinte, eu recebi esses dias aqui no Instagram um dos nossos irmãos, pastores, amigos, que é líder de jovens, e foi feito um estudo bíblico, e depois, quando foi dada oportunidade para que a juventude fizesse perguntas, as perguntas que foram feitas foram, na sua grande maioria, voltadas para as questões de cunho soteriológico, né? Porque a mocidade, como é ligada na internet, na rede social, no YouTube, Twitter, etc. Então, eles têm aí a juventude. Eu estou falando de uma juventude dentro de um contexto assembleiano, né? Que navega na internet e vai se alimentando desses pensadores calvinistas, e depois esses jovens assembleanos vêm para o contexto da igreja local, da comunidade local, né? E aí vão surgindo as dúvidas e vão questionando os pastores. Com o advento da internet, tem então se levantado muito aí a discussão sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem sido objeto de pesquisa aí dos eruditos, não é de hoje, não é? Mas parece Sim. que no momento esse tema ele ganhou uma atenção mais especial, porque antes da internet, os grandes pregadores e ensinadores das igrejas reformadas, eles ficavam mais dentro do seu espaço religioso e nos seminários. Mas com a exposição midiática das redes sociais, o calvinismo ele ganhou a sua projeção, né, dentro Uhum. dos arraiais das igrejas evangélicas protestantes, pentecostais, até algumas neopentecostais, e aí o tema do livre-arbítrio tem sido hoje um assunto muito recorrente nos círculos evangélicos. Fale um pouquinho para nós aí, nos dê aí um apanhado geral sobre o homem tem livre-arbítrio, não tem? Como é que é isso daí dentro da perspectiva arminiana? E se o senhor quiser também levar para o lado calvinista, não estou obrigando a responder a parte calvinista, não, mas fique à vontade aí, porque nós temos basicamente aí, professor, deixa eu ver aqui, nós temos 12 minutos. Então, se eu puder gastar aí uns 8, 9, 10 minutinhos para falar para a gente de livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio, fique à vontade. Maravilha. Muito obrigado pela pergunta mais uma vez. E esse é um assunto que tem sido alvo de constantes polêmicas e acalorados debates nos últimos dias, como o senhor mencionou, né? Ah, mas muitas vezes eu percebo que as pessoas elas discutem esse assunto sem muitas vezes saberem de fato o que elas estão falando, né? Ah, Em outras palavras, muitas vezes nós percebemos muitas pessoas dizendo: ah, o homem tem livre-arbítrio, e o outro dizendo: não, ele não tem livre-arbítrio. E boa parte dessa discussão, eu falo por experiência própria, é porque tudo dependerá da forma como nós conceituemos o que é livre-arbítrio. Então, às vezes, o que é livre-arbítrio, na minha perspectiva, não é necessariamente livre-arbítrio na perspectiva do outro, né? Então eu falo que o homem não tem livre-arbítrio e ele fala que tem. Só que a forma como ele está conceituando o livre-arbítrio é diferente da minha. E no final das contas, muitas vezes, nós concordamos. Só que nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos conceituando livre-arbítrio de forma diferente. Eu lembro que uma vez na sala de aula, né, um jovem pesquisador e tal, fazendo bacharelado junto comigo, nós estávamos ali aprendendo com os professores, né? Aí ele falava, não, o homem tem livre-arbítrio. Aí o outro falava, não, não tem. Aí o professor falou, peraí, o que você quer dizer quando você afirma que o homem tem livre-arbítrio? Aí ele falou. Aí ele perguntou para o outro indivíduo, né? E você? Aí ele falou, não, eu tô pensando em outra coisa. O homem tem livre-arbítrio nesse sentido aqui. Aí o professor falou, tá vendo? Vocês concordam, mas vocês estão conceituando essa questão de maneira diferente. E acredite em mim, pastor, isso acontece muito, tá? Então, respondendo a pergunta, o homem tem livre-arbítrio, né? Depende, né?
do que nós queremos dizer com a expressão livre-arbítrio, né? Se com livre-arbítrio nós queremos dizer que os homens podem fazer escolhas gerais, como, por exemplo, usar uma determinada roupa ou não, comer uma picanha ou uma maminha ou um bife de chouriço ou não, se ele pode escolher ir ou não a determinados lugares, sim, né? Nesse sentido, conceituando dessa forma, os homens têm livre-arbítrio, né? Eu poderia, eu livremente escolhi participar dessa live ou não. Eu poderia tanto dizer sim quanto dizer não, né? Quando o senhor me convidou aqui para participar dessa live abençoada, você poderia tanto me convidar quanto não convidar, não é mesmo? Então, se nós pensarmos livre-arbítrio no sentido de que nós podemos fazer escolhas gerais, isto é, coisas que não são relacionadas a Deus, sim, nesse sentido nós temos livre-arbítrio. Agora, se com livre-arbítrio nós queremos dizer que os seres humanos eles não têm nenhum tipo de influência, né, e que eles podem dar o primeiro passo em direção a Deus, então nesse sentido não. Nesse sentido, os homens não têm livre-arbítrio, os homens não podem ir até Deus sem que antes Deus venha até ele, né? Até porque a expressão livre-arbítrio, a expressão arbítrio, ela significa vontade. Então, livre-arbítrio é uma livre vontade, é uma vontade livre, é uma vontade que não é influenciada. Então, nesse sentido, né, conceituando dessa segunda forma, não. Nós não temos livre-arbítrio. Por quê? Porque a nossa vontade, ela é inclinada, ela é influenciada. Nós somos livres, né? Porém, nós agiremos livremente de acordo com aquilo que nós somos. Então, eu tenho uma natureza pecaminosa que eu herdei dos meus pais, dos meus avós, meus bisavós, bisavós, tataravós, até chegar em Adão. Então, eu tenho uma natureza pecaminosa. Todas as áreas da minha vida, elas foram afetadas, elas foram acometidas pelo pecado. Então, eu não tenho uma vontade livre. Todas as minhas escolhas, elas são influenciadas por aquilo que eu sou. Isto é, um pecador. Então, quando eu, né, ou no caso, um ser humano, melhor dizendo, que ele não é regenerado, ele olha as coisas de Deus e ele não pode escolher as coisas de Deus, porque a sua vontade ela está presa, a sua vontade está cativa. Mas Deus, por um ato de graça, através da pregação do Evangelho, capacita os indivíduos, dando-lhe condições para que eles possam responder de forma positiva ou negativa, né? Nós poderíamos ilustrar isso como um mendigo, que está ali faminto, morrendo de fome, e que pelas suas próprias forças ele não consegue se alimentar, mas Deus, graciosamente, vem até esse mendigo, né, e estende a mão para ele e oferece aquilo que comer. E o mendigo, ele estende as mãos vazias para receber o pão, né, ou isto é, para receber a salvação. Então, nesse segundo sentido, eu diria que não, que os homens não regenerados, eles não têm livre arbítrio. Todas as nossas escolhas, todas as nossas, toda a nossa vontade, ela é influenciada por aquilo que nós somos. E nós somos pecadores. Se nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 18, a meu ver é o texto mais forte que nós temos no Novo Testamento a respeito da depravação total. O texto começa dizendo: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem não sequer. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com a língua urdingando, veneno de víbora está nos seus lábios e assim por diante. Então esse texto mostra que nós somos depravados, e que nós não temos livre-arbítrio no sentido de que a nossa vontade está livre, sem influências, e que nós podemos dar o primeiro passo em direção a Deus. Nesse sentido, não. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, versículo 44, disse, né, que a ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, respondendo de forma bem objetiva, o homem tem livre-arbítrio? Depende. O que você quer dizer com livre-arbítrio? Se com livre-arbítrio você quer dizer que eu posso fazer escolhas gerais? Sim, eu posso. Mas se com livre-arbítrio nós queremos dizer que o homem ele está livre de influências e que ele pode dar o primeiro passo em direção a Deus, eu diria que não.
O Novo Testamento deixa isso muito claro. Puxa vida, professor Rodrigo, passou muito rápido, já deu 55 minutos e agora vamos para as considerações finais. Quem entrou agora, vou deixar a live gravada no Instagram para depois você assistir na íntegra e vou mandar para o professor Rodrigo também o link da gravação. Para quem está entrando agora, que nem o Lucas, Deus abençoe, o Amadeu, pastor Daniel Pedroso, Deus abençoe, Fezinha Matos, também está entrando aqui, Augusto Ceias, Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Querido professor, eu também transito na academia, né? E eu tenho amigos calvinistas. Eu também, Eu, vários. eu não sou calvinista, eu tenho o meu posicionamento arminiano, mas eu transito na academia, e nós temos amigos calvinistas e também os que não creem em nada mesmo. E o importante é que nós precisamos, mesmo que a gente não concorde com o outro, a gente aprenda a questão da alteridade, que é o respeito e o amor ao próximo. Nós não Perfeito. estamos aqui para ficar brigando com um calvinista e nem para fomentar uma fogueira de contenda. Infelizmente, isso acontece nas redes sociais e é um desserviço para o evangelho. Mas o seu Sim. trabalho é um trabalho muito sério. Faço votos que ao final do seu mestrado o senhor faça um doutorado, prossiga avante, porque Deus tem patamares elevados para a sua vida acadêmica, profissional, ministerial. E aproveitando agora o momento das considerações finais, passo os seus contatos para o pessoal te conhecer, seu canal no YouTube, fale também das suas obras. O senhor tem aí 3 minutinhos. Maravilha. Bom, antes de fazer aqui as considerações finais, né, eu gostaria de indicar essa obra para os irmãos aí que estão interessados no estudo da depravação total. É uma obra escrita pelo pastor Kleber Maia. Vou colocar aqui a fotinho dele para que vocês possam vê-lo, né? É um amigo, irmão em Cristo. Ele escreveu esse livreto aqui, tem 79 páginas aproximadamente, né? A depravação total. Ele explica bem, né? Com mais detalhes o que é a depravação total na perspectiva arminiana, tá? Bom, recentemente, na verdade faz um ano e pouquinho, eu escrevi essa obra, Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos, uma introdução ao pensamento patrístico acerca da possibilidade da apostasia, onde eu objetivo demonstrar o que os primeiros pais da Igreja, até o quarto século, criam no tocante à doutrina da segurança eterna dos salvos, né? Ou seja, um cristão, ele pode ou não perder a salvação? Eu respondo essa pergunta na ótica, na perspectiva dos pais da igreja. É uma obra que tem aí 123 páginas e tal, mas eu trato só o que os primeiros pais da igreja pensaram sobre esse assunto. Se os irmãos quiserem adquirir, vão lá no site da editora Reflexão. Além disso, eu tenho um canal no YouTube chamado Rodrigo Calça Lemos, é o meu nome, né? Onde eu busco ali postar vídeos acerca de Bíblia, teologia, história da igreja e assim por diante. Então, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, vão lá, se inscreva no canal, né? Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para que vocês sejam notificados e assim por diante. Será um grande prazer lá poder responder às vossas perguntas. E por fim, eu gostaria de agradecê-lo, pastor Éder, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado. Eu agradeço aí o convite e tal. Gostei bastante desse bate-papo. Eu sou um admirador do senhor. Gosto muito da sua didática, do jeito que o senhor ensina. E fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Eu falei, poxa, muito bacana, né? É uma honra tê-lo aqui, né? Eu fiquei bastante, bastante feliz mesmo. Tá? E agradecer também os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo que estão aí até tarde, né? Até às 11 horas da noite aí com a gente. Muito obrigado. O fantástico não é na Rede Globo, o fantástico é aqui na live. Aqui não é o show da vida, aqui é o estudo da soteriologia. Um beijo no seu coração,
professor Rodrigo, um abraço virtual aos meus amados internautas. Deus abençoe a todos e a todas, uma excelente semana. E faltam 7 segundos para a gente desaparecer. Paz do Senhor, Deus abençoe. Deus Deus abençoe. abençoe.